Então, pegue aí a palavra de Deus e abra comigo em Mateus capítulo 5, no verso de número 10. No verso de número 10, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós vemos claramente isso quando você lê os livros, por exemplo, de Ezequiel, quando você lê o livro de Jeremias, quando você pega também, estuda sobre os profetas, Elias, Eliseu, Isaías. Todos esses homens receberam uma mensagem de Deus para anunciar a palavra, anunciar a verdade. E a incumbência deles também era anunciar a transgressão e o pecado que os reis muitas vezes cometiam, que o sistema religioso cometia naquela época, pessoas também como juízes comprados por dinheiro, por presentes, barganhas. E era um ofício muito terrível de um profeta caminhar na verdade, anunciar as palavras de Deus, porque tudo que restava para eles muitas vezes era a solidão. Eles ficavam muitas vezes marginalizados, eram perseguidos, sofriam bastante na carne. E quando Jesus lança essa palavra, e nós estamos numa série de mensagens falando a respeito das bem-aventuranças, e essa aqui é a última bem-aventurança que Jesus lança no Sermão da Montanha. E ele termina, a primeira parte do seu Sermão da Montanha, dizendo justamente sobre a perseguição que aqueles que buscam viver na sua presença. E qual é a razão de ser aqui perseguido? Jesus fala que é por causa da justiça. Quando a gente lê Mateus 6,33, está escrito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a justiça são sinônimos, porque diz respeito ao nosso dever de seguir nos passos e na caminhada do Mestre, de seguir como um cristão obedecendo às palavras de Jesus. E Jesus é bem enfático dizer que as pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa de fazer o que é certo, por causa de fazer o que é honesto e o que é correto, essas pessoas têm com elas um galardão. Jesus está dizendo, olha, a recompensa é certa, delas é o reino dos céus, delas é o reino de Deus. E quando a gente acompanha aqui, deixa marcado aí, vamos comigo, em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso de número 14, como Pedro, ele era um discípulo de Jesus, e tinha com ele a presença do Espírito Santo, Pedro vai na mesma linha, obedecendo e seguindo o Mestre, quando ele diz o seguinte, 1 Pedro no capítulo 3, no verso de número 14, perseguição pode ser de diversos sentidos, amados. Viver muitas vezes uma batalha interior, aonde a carne cobiça contra o espírito, aonde a carne também nos persegue, porque viver no espírito, viver segundo a obediência de Cristo, escolher Cristo Jesus ao invés de escolher a carne muitas vezes nos persegue, para fazermos as coisas que é contrária à lei de Deus e à vontade de Cristo Jesus. Nós sofremos perseguição de diversos tipos. No Brasil, nós sofremos no sentido da mensagem estar corrompida,
o ser humano sempre vai sofrer por causa daquilo que é justo e honesto. E olha o que diz aqui, no verso de número 14. Às vezes até mesmo no ambiente de trabalho, aonde você quer andar corretamente, mas algum sistema dentro da onde você trabalha tenta muitas vezes levar você a fazer as coisas que são erradas, que não são corretas diante de Deus. E o teu coração se entristece, o nosso coração se entristece por isso. Olha só o que diz aí. Mas também, se padecerdes por amor do que, amados? Da justiça, sois bem-aventurados. Ele lembrou das palavras de Jesus, olha. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, você tem alguém que você deve obediência acima de tudo. Senhor em letra minúscula, Ele é o Senhor em letra maiúscula, melhor dizendo. Ele é o Senhor dos senhores, aquele em que nós devemos total obediência, amados. Em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Jesus Cristo. Olha só, versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, escuta isso, é melhor sofrer fazendo o bem, não é? Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, amados. Olha que profundidade, irmãos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado por quem? Pelo Espírito de Deus, amados. Então aqui também diz que nós devemos estar prontos e preparados para responder a qualquer um que vier nos questionar a razão da nossa fé, o porquê cremos em Cristo, e por aí vai. E preste atenção, amados, porque as palavras de Cristo, elas não agradam a esse mundo. Esse mundo, ele quer Cristo, mas de uma maneira diferente. O mundo também fala de Cristo, assim como a serpente no jardim do Éden também fala de Deus, falou de Deus. Você lembra que a serpente falou de Deus no Éden? Você lembra que quando o diabo foi tentar Jesus, ele também usou as palavras de Deus? O diabo, quando foi tentar Jesus, não foi tentar com feitiço ou com nada parecido. O diabo foi tentar com as palavras de Deus. Eva, quando foi tentada no Éden, ela foi tentada pela palavra de Deus. Porque o inimigo tem o poder de distorcer. Então o Cristo no mundo só prega sobre o amor, o amor de Cristo. Mas o mundo não prega sobre o juízo. Eles falam muito de perdão, Deus é perdão, mas eles não falam sobre arrepender dos pecados. O Cristo do mundo fala sobre as bênçãos, bênção, eu quero bênção, 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 mas eles não falam sobre a obediência. O Cristo do mundo fala sobre os títulos, anéis de formaturas e honrarias diante dos homens, mas não falam sobre o novo nascimento. O Cristo do mundo, eles querem que você ore por eles, ora por mim, mas eles mesmos não querem ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quando o cristão prega sobre amor e juízo, perdão, arrependimento, bênção, mas também obediência, fala sobre o novo nascimento, sobre intercessão, sim, mas também sobre uma oração, desenvolvendo uma relação pessoal com Jesus Cristo. O mundo rejeita tudo isso, amados.
Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus quando ele disse que muitos entram pela porta larga e poucos entram pela porta estreita. Jesus que disse isso. Agora, sendo um cristão sincero e verdadeiro, temos que nos preparar para ridicularização, desprezo, marginalização e muitas vezes até mesmo exclusão. Justamente por sermos discípulos de Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, amados. Amados, tem gente pregando por aí, dizendo que é ex-satanista, dizendo que até o diabo vai ser salvo, dizendo que até Satanás no grande dia vai ser salvo e vai estar com Deus. Tem pregadores famosos por aí, que ao serem indagados sobre a doutrina do inferno, dizer que, olha, essa coisa eu não gosto muito de falar sobre o inferno. Esse daí não é um verdadeiro discípulo de Jesus, amados. Fala bonito, pode até tocar uma musiquinha agradável, para te emocionar, para te fazer chorar. Mas se distorce as palavras de Jesus, esse daí só pode ser outro, não é o Cristo, não é o discípulo de Cristo. O que eu conheço que costuma distorcer as palavras de Deus, chama-se Satanás. Olha o que diz aí, irmãos. Mateus capítulo 10, no verso 24. Paulo disse também, irmãos, que se nós estivéssemos servindo a Cristo para agradar homens, Paulo dizia, eu não sou servo de Cristo. Se for para fazer para agradar a vontade das pessoas, eu não poderia de maneira nenhuma ser servo de Cristo, irmãos. Mateus 10, 24. Não é o discípulo maior do que o mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo como o seu senhor no caso, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios, amados. Blasfemaram de Jesus, chamaram Jesus de príncipe dos demônios. E ele diz no versículo 26, portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não há de se revelar, nem oculto que não há de se saber. Existem muitas coisas que você nem imagina que acontece mundo afora. Existem coisas que você não sabe o que acontece no governo. Existem muitas coisas secretas e ocultas que você não sabe o que acontece na ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Os homens escondem muitas coisas do seu povo. Às vezes coisas malignas e que destroem as pessoas. Mas no grande dia do juízo final, ninguém vai poder esconder nada de Deus. Você pode esconder de alguém por um bom tempo, mas jamais conseguirá esconder diante de Deus. Por isso que em Mateus 7, uma multidão chega para Jesus dizendo, Jesus mesmo disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome. E ele dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo, amados, não há nada encoberto que há de se revelar, nada, vai tudo ser revelado. Por isso, diante de Deus, não esconda nada, amados. Porque se esconder de Deus alguma coisa, ou tentar esconder dos homens, quando você estiver com Deus no juízo final, Ele te cobrará isso. Seja sincero, seja honesto, viva piamente de acordo com Jesus Cristo, e se lave a cada dia mais nas águas do Espírito.
Não negue a palavra de Deus para agradar o mundo. Se alguém te perguntar o que você acha da questão homossexual, você tem que dizer: eu acredito que é pecado, e pronto. Se alguém te perguntar o que você acha do inferno, eu acredito que Deus vai condenar os ímpios ao inferno, pronto. Nós não podemos negar as palavras de Jesus e só falar de Jesus quando vai agradar os ouvintes. Eu não posso abrir a boca para falar de Jesus só nas coisas que vão agradar as pessoas. Ele é perdão, Ele é amor, Ele é isso. Não, Ele é fogo consumidor também. Como diz Romanos, considerai a bondade e a severidade de Deus. Se você considera só a bondade, não a severidade, se nós assim fazemos, pecamos. Saiba que acima de você há um cabeça chamado Jesus Cristo. E nós devemos agradar a Jesus, amados, sobre qualquer coisa. E não retroceder 1 centímetro sequer naquilo que é justo e verdadeiro pela palavra. Não ceder por causa do mundo, não ceder por causa das pessoas. Quantas congregações começaram de forma séria, mas depois foram cedendo espaço, trazendo cultura, coisas do mundo para dentro das suas congregações, para agradar as pessoas, com medo de não serem marginalizados, com medo de não serem ridicularizados. O meu Cristo foi ridicularizado, o meu Cristo ele foi excluído pela sociedade. O nosso Cristo, ele foi desprezado, ele foi menosprezado. Esse é o Cristo da Bíblia. O nosso Cristo teve uma morte de cruz. Padeceu pela nossa alma e pela nossa vida. Como nós poderíamos agir diferente, amados? De forma indiferente a quem Ele é. E não honrar acima de tudo a sua palavra. Romanos 1,6 diz: eu não me envergonho do Evangelho. Para mim é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, de todo aquele que nele crê. Mas se temos vergonha de falar que somos cristãos, se temos vergonha de expor as Escrituras, quando nos é oportuno, se da nossa boca não sai mais o Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. Se Jesus não sai mais dos nossos lábios, alguma coisa está vazia aqui dentro. E se Jesus não sai mais dos nossos lábios, vazio estamos de Cristo. Mas se nós estamos cheios de Cristo, cheio de Cristo e a sua palavra falaremos a cada dia, amados. Eu não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus para a salvação. Quando o momento oportuno, no meu momento de trabalho, e quando a gente tem a oportunidade, eu falo de Cristo, irmãos. Estes dias questionaram a ressurreição, e eu falei da ressurreição. Tive a oportunidade de falar dos relatos da tumba de Jesus que está vazia até hoje, das aparições que Jesus Cristo teve pós-morte, e da crença que os discípulos tiveram depois disso, ao tal ponto de eles largarem tudo, largar seus parentes, largar sua casa, largar o convívio social. Pedro praticamente, ele era um empresário na pesca, largou aquilo tudo para ir pregar. Mateus aparentemente tinha uma vida confortável, cobrando imposto dos romanos, deixou tudo e foi em prol de pregar o Evangelho, amados. Sabe por quê? O encontro que eles tiveram com Cristo foi real.
Tomé tocou em Jesus Cristo, sentiu a ressurreição, tocou. Foi uma experiência viva. E quando eles saem, largam suas casas, sua família, não é para enriquecer às custas do nome de Jesus. Tudo que eles sofrem é açoites, frio muitas vezes, dificuldades, fomes. Porque a missão para eles era tudo, estava acima de qualquer coisa. Eram pequenos e tornaram-se grandes em gestos, pregando até em outros países. Por isso que Jesus disse para eles: vocês vão para o mundo todo, falarão novas línguas. Receberam um dom de pregar em outras línguas, em outros idiomas. E aí, meus irmãos, a vida deles não foi nada fácil no que diz respeito à carne. E isso nos encoraja a não desistir, a não parar, a não desfalecer nunca. A quando o desânimo tentar tomar, eu olhar para tudo isso e me pegar força com tudo isso. Eles não enriqueceram, eles não entraram para a política, eles não deixaram de falar a verdade para agradar governo, não, eles falavam a verdade. E a maioria deles sofreu como mártir. Vou citar aqui alguns. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a mano do imperador romano. Na verdade, ele ia morrer crucificado, mas ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre. Não sou digno de morrer como Jesus. E aí ele pediu para que invertesse a cruz, que os satanistas pegam hoje, e diz que aquilo ali é símbolo de Satanás. André também morreu crucificado, discípulo de Jesus, em forma de X. Foi crucificado, foi martirizado. O apóstolo de Jesus, Bartolomeu, foi esfolado vivo. O apóstolo Paulo, amados, perdeu a cabeça, velhinho já, cabeça branca, e muito nos ensinou sobre o Evangelho, sobre o que é viver piamente o Evangelho, do que é não explorar as pessoas, do que é levar as pessoas até a consciência de contribuir sem pressão psicológica. E aí teve um bispo também, na história da igreja, chamado Inácio. Ele era um bispo de Antioquia. Ou seja, o que era o bispo? Era alguém que cuidava da igreja naquela região, dos cristãos naquela região. E aí a história dele é a seguinte: o imperador Trajano ordenou que ele fosse lançado como um prazeroso espetáculo, né, para o seu público em Roma, o povo romano, como espetáculo. E a sentença dele foi que ele seria lançado aos leões. Inclusive tem até um livro que fala sobre isso. Os mártires no Coliseu, onde os cristãos eram jogados no Coliseu romano como um espetáculo, e os leões iam lá e devoravam eles. Quando Inácio ouviu a sentença do imperador, ele caiu de joelho, levantou os braços, amados, e ele bradou alegremente, né? Ele deve ter lembrado dessa palavra: bem-aventurados quando forem perseguidos, é teu o reino. Ele disse assim: ó Senhor, agradeço por haver me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade, e permitido que eu seja acorrentado e morto pelo teu nome. O crime dele, qual foi? Carregar Cristo dentro de si. Ele dizia: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. O imperador queria que ele negasse tudo aquilo para adorar o panteão dos deuses romanos. Ele disse: negativo. O apóstolo Paulo, querido, lá em Gálatas 6,17, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eram marcas tanto interiormente, porque ele era um imitador de Cristo, e vê-se o exemplo dele claramente, como também ele tinha marcas físicas, que tanto ele sofreu por amor da palavra, irmãos.
tanto ele sofreu. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha só o que diz aí, irmãos. Aí mesmo no capítulo 10 de Mateus. Acompanha aí. No verso de número 22. E odiado de todos sereis, por causa do meu nome. Odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí ele diz a mesma coisa, lá em Mateus 24, ele continua dizendo a mesma coisa, sobre um sermão seu, profético, onde nós falamos aqui, você lembra quando a gente pregou sobre a guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, e a gente falou sobre as profecias bíblicas, né, de Jesus, e olha só o que Jesus disse em Mateus 24, no verso 9, irmãos. Ele diz: e então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Jesus fala, essa passagem também diz respeito ao futuro, diz respeito a uma escala de perseguição global aos sinceros cristãos. Está dizendo, olha, vocês serão entregues, atormentados, matar-vos-ão. Por isso que muitos eram martirizados e aceitavam ser entregues. Por isso que muitos, quando interrogados, dizendo, você nega Cristo, eles não negavam. Por quê? Tem a garantia de Jesus, das palavras do Mestre, da herança, que transcende a esse mundo e esse planeta Terra, amados. Que transcende apenas uma breve vida de 70, 80 anos. Não é que é a média de vida dos seres humanos na Terra, que transcende essa vida aqui, que é uma vida de dor, de sofrimento, de doença, de caos, de altos impostos, de opressão social, e por aí vai, transcende a tudo isso que a gente vive. Então muitas coisas vêm nessa vida para nos tirar esse entendimento e esse foco, para que ao invés de vivermos esse evangelho proposto por Jesus, venhamos viver o evangelho light do mundo. O evangelho light é o evangelho do mundo. Então, amados, que venhamos acatar as palavras do Mestre. Bem-aventurados, irmãos, os que sofrem perseguição, deles é o reino de Deus. Eu queria terminar essa mensagem no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso de número 31. Acompanha comigo lá, irmãos. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante, né? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, amados. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Oh glória! A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro,
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, povo santo. Vamos nos colocar de pé, queridos. Oh, irmãos, a palavra de Cristo, ela é real, povo de Deus. Há tantas coisas para nos fazer parar, irmãos, para nos fazer desistir. Só que comparado ao que estes homens passaram na Escritura, o que eu e você passamos é pequeno demais. É um fiozinho de cabelo. É muito pequeno. É momento também de se examinar, irmãos. É momento de olhar para dentro de si próprio e examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Olhe para dentro de si. Se você tem se envergonhado de Jesus, se arrependa. Se você tem vergonha, se arrependa. Pedro também, no momento de pressão, negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes no momento de mais alta pressão. Mas Jesus deu para ele a oportunidade de recomeçar. Na minha jornada, muito fui perseguido também por defender coisas que eu defendo até hoje. Por defender o Evangelho, a graça, a mensagem. Por estar ao lado de Cristo e não se corromper com o mundo. Por não se corromper por causa de dinheiro, por causa de fama. O homem muitas vezes ele se corrompe por causa do dinheiro. Ele está preso muitas vezes por causa do dinheiro. Ele depende muitas vezes do dinheiro. E aí ele cede a se corromper para continuar ali e não perder o dinheiro. Mas Jesus disse, amados, Jesus disse que bem-aventurados os que perdem, que irão ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo é tudo, irmãos. Talvez você não está mais sentindo Deus como antes. Se a gente parar para olhar para dentro de si próprio, vai ver que Deus não mudou em nada. O que mudou foi a gente. A nossa disposição é que mudou com Deus. Deus continua sendo quem Ele é. Eu tenho certeza que se você chorar arrependido na presença de Deus, eu tenho certeza que você vai encontrar Deus.
vai sentir uma paz que excede tudo nessa vida, vai receber uma força como nunca. Os homens estão tendo vergonha de Jesus, amados. Eles vão para canais de famosos e quando são indagados sobre coisas polêmicas, eles cedem. Tinha gente dizendo até que vai ter ateu no céu, irmãos. Tem noção disso? Ateu no céu, um descrente no céu. Isso não existe, isso não está em lugar nenhum. Isso não saiu da boca de Jesus, isso não saiu da boca dos profetas, não saiu da boca dos discípulos. A única condição para ser salvo é crer. Não tem como um descrente, amados, ser salvo. Não posso falar isso para agradar o mundo, amados, porque eu vou estar ganhando o mundo e perdendo Cristo. E a gente não pode perder Cristo, porque o mundo foi quem crucificou Cristo. Quem morreu pela minha vida foi Cristo, não foi o mundo. Quem deu tudo por mim foi Jesus, não foi o mundo. Momento de oração. É momento de reflexão. É momento de reflexão, amados. Que você assim faça nessa noite. A mensagem nem sempre ela vai vir agradável, amados. Às vezes ela vai vir como um fogo consumidor. Ela vai nos chacoalhar, vai nos purificar. Tudo na vida você reparou que para acontecer tem que ter com esforço. Uma pessoa que pratica atividade física e quer emagrecer, por exemplo, muitos que recorrem? Remédios. Às vezes sem prescrição do médico, mas toma um monte de remédio para emagrecer, trazendo vários efeitos colaterais para dentro do corpo, ficando doente depois. Por quê? Porque não quer sentir a dor. Porque treinar dói os músculos, dói o corpo. É um sofrimento dia após dia. Mas também a pessoa vai ter saúde a vida toda. Vai ter mais imunidade. Vai ficar menos propícia a doenças. A dor fortalece, irmãos. A pregação light é como um remédio que até pode te fazer um efeito durante um período, mas não vai produzir um resultado perpétuo. Então a palavra dura é para o nosso próprio crescimento espiritual. E a palavra dura vem de Jesus, amados.
Eu me lembro na passagem quando Jesus elogia Pedro, Jesus diz para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus. Na mesma passagem bíblica, quando Jesus diz que vai descer em Jerusalém e vai ser morto e vai ressuscitar, na mesma passagem, Pedro se levanta e disse para Jesus: não, Jesus, tenha misericórdia de ti, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Jesus não poupa as palavras, olha para Pedro e diz: ausenta-te de mim, Satanás. Ele recebeu uma palavra boa, agradável no princípio, mas depois recebeu uma palavra dura também. E Pedro com certeza refletiu que aquela palavra que ele deu a Cristo foi uma palavra satânica. O que é satânico? Aquilo que é inimigo à vontade de Deus. Estamos encerrando a série de mensagens, irmãos. Eu fico feliz por estar aqui com vocês essas 8 semanas. 8 semanas ensinando as bem-aventuranças, irmãos. Todas as vezes que eu venho para cá, irmãos, eu posso estar arrastado. Às vezes eu chego aqui arrastado, irmãos. Juro para você. Às vezes o desânimo tenta tomar meu coração de uma tal maneira que você não imagina. Mas não tem um único dia que eu venho e eu não saio daqui renovado na presença de Deus. Eu saio daqui todos os dias, quando eu venho para esse lugar com vocês, irmãos. O Senhor renova minhas forças, renova o meu ânimo, renova-me a cada dia. Por isso, não importa o estado que a tua alma esteja, venha buscar, venha congregar, que a força virá de Deus na tua vida, irmãos. Você pode ter certeza disso. O ânimo do Senhor tomará a tua alma. Deus está no meio da congregação e a sua palavra é o que dá força para nós. Esse mundo é uma guerra, mas constante. É uma guerra todos os dias. Todos os dias. Todo dia é dia de renunciar. Todo dia. Todo dia é dia de renunciar. Obrigado, meu Deus. Todo dia. Presta atenção numa coisa aí. A inclinação da carne é morte. A inclinação da carne não agrada a Deus. A inclinação do Espírito é vida, vida. A inclinação do Espírito te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da
justiça e do juízo. Se renda ao Espírito Santo de Deus nessa noite. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não sou eu, é a palavra de Deus. Ele é o único capaz de convencer o homem. O mundo é um mundo de guerra, amados. Se não é guerra exterior, é guerra interior constante, que é a maior de todas as guerras. Todo dia é dia de renunciar. Todo dia o pecado nos chama para nos levar, para nos afastar diante de Deus, para nos levar a nos envergonhar do Evangelho, para nos levar a nos envergonhar de Jesus Cristo. Não retroceda nem um segundo. Tomai a armadura de Deus e siga em frente na palavra do Senhor. Todo dia é dia, todo dia, irmãos, de renúncia. Tem trégua não. Todo dia, todo dia é dia de renúncia. Todo dia a inclinação da carne, ela vai sempre levar à morte. A inclinação da carne é a inclinação da carne não agrada a Deus. A inclinação do Espírito é morte. A inclinação do Espírito te convencerá. É a palavra cantada, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Vem comigo. Do pecado, da justiça e do juízo. Viu? Do pecado, do que? Da justiça. Jesus falou que a perseguição, ela vem por causa da justiça. O pecado vem pela justiça, mas é fazer a justiça e a perseguição vir. Melhor, a perseguição, mas que vem pela justiça. Perseguição, quando o homem busca viver o que é justo, ele vive perseguições. Porque Jesus disse isso, e o que Jesus fala é uma coisa que se acata. Não é uma coisa igual um político, que às vezes as pessoas seguem de qualquer jeito. Ele pode fazer a besteira que for, mas a pessoa está lá gritando o nome dele, idolatrando ele. Jesus é diferente. Jesus você pode seguir e ir a fundo. Por quê? Ele não mentiu, ele não enganou, ele falou a verdade o tempo todo, ele não agradou, não falou mentira para agradar pessoas, ele não se corrompeu por causa de dinheiro, ele não se corrompeu ao poder religioso, ao poder político. Ele mostrou para o que veio, ele foi até o final com a sua verdade. Esse sim merece todo seguidor do mundo. Esse merece ser seguido sem ao menos questionar. Como uma ovelhinha nós seguimos o pasto dele, do nosso supremo pastor chamado Jesus.
Que a graça do nosso único, suficiente e eterno Salvador seja contigo, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto de Jesus resplandeça sobre você e te dê muita paz. Uma excelente semana, irmãos. Deus abençoe você.